Antes, vamos falar aqui sobre um dos fatos aí do dia, né? Os presidentes Joe Biden dos Estados Unidos e o Xi Jinping da China estiveram reunidos hoje por cerca de 5 horas, numa tentativa de pôr fim ao atrito nas relações entre os dois países. Quem nos traz os detalhes é a repórter Mariana Jangiacomo. Boa noite, Mariana. Qual foi o saldo desse encontro? Oi, boa noite a todos. Olha, temas importantíssimos tratados nesse encontro, uma reunião a portas fechadas que durou pouco mais de 2 horas. Daqui a pouco, Joe Biden deve falar, ele faz uma coletiva de imprensa, então pode começar a falar a qualquer minuto, mas a gente já tem algumas informações sobre o que eles discutiram, informações da mídia estatal chinesa e de uma autoridade do governo americano que conversou com jornalistas. Então, eu queria chamar a atenção aqui para pelo menos 4 temas que foram discutidos nessa reunião. O restabelecimento das comunicações militares entre os dois países, um acordo para o combate a drogas, também as guerras, claro, a guerra na Ucrânia, a guerra no Oriente Médio e a situação de Taiwan. Sobre a questão do restabelecimento das comunicações militares, a mídia estatal chinesa anunciou que os dois países devem voltar com essas comunicações em alto nível, ou seja, exército da China e exército dos Estados Unidos devem voltar a se falar em alto nível, no alto nível do exército de cada país, é claro. Essas comunicações foram cortadas pela China em meio ao agravamento das tensões entre os dois países, depois da visita de Nancy Pelosi a Taiwan, que piorou muito, né, a situação entre China e os Estados Unidos, depois também daquele episódio com um balão chinês, que os Estados Unidos disseram ser um balão espião e a China disse que era apenas um equipamento meteorológico. Depois disso, as comunicações militares foram cortadas e isso acendeu um alerta, um motivo de enorme preocupação. Biden disse que queria mesmo falar sobre isso com Xi Jinping, porque temia que isso pudesse levar a erros de cálculos ali, a conflitos. Então, segundo a mídia estatal chinesa, a alto nível do exército aqui dos Estados Unidos e da China devem voltar a se falar. Sobre as drogas, então, os Estados Unidos, de acordo com essa autoridade americana, os Estados Unidos e a China fecharam um acordo para combater a produção de fentanil. Fentanil é uma substância, uma droga que está sendo acrescentada a outras drogas aqui nos Estados Unidos, criando uma situação alarmante também, extremamente preocupante. Então, essa autoridade americana disse que a China se comprometeu a ir atrás das indústrias químicas que possibilitam a fabricação do fentanil. Então, mais um tópico importante. Sobre guerra, a gente tem falado aqui na CNN nos últimos dias que, claro, que esse era um dos assuntos mais esperados, de maior expectativa para essa reunião entre Biden e Xi Jinping. Essa autoridade americana que falou com os jornalistas disse que Biden expressou a Xi Jinping o desejo de que a China use a influência sobre o Irã para convencer os iranianos de que uma escalada do conflito não é do interesse de ninguém, inclusive não é do interesse da China também. Biden também, segundo essa fonte, teria dito a Xi Jinping como os Estados Unidos veem de formas diferentes o Hamas e o povo palestino. Então, Biden teria feito questão de deixar claro que os Estados Unidos realmente veem a diferença entre o grupo Hamas e o povo palestino. Aquilo mesmo que a gente já esperava, então, que Biden fosse falar, né? Tentar convencer a China de usar essa influência sobre o Irã para realmente evitar a escalada do conflito, evitar que o Irã se envolva de uma forma direta, também usar a influência sobre a Rússia para fazer o mesmo. Então, aparentemente, os dois conversaram sobre esse assunto. Também a situação de Taiwan, aí um tema mais espinhoso. Segundo a mídia estatal chinesa, Xi Jinping teria dito que os Estados Unidos precisam parar de armar Taiwan e os Estados Unidos disseram que Xi Jinping garantiu que a China não tem planos de invadir Taiwan, de usar de uma ação militar, na verdade, de Taiwan nos próximos anos, tema, como eu disse, espinhoso. Então, só por aí dá para a gente ter uma noção, né, de como foi essa reunião que durou pouco mais de 2 horas e daqui a pouco, então, Joe Biden deve falar mais sobre como foi esse encontro. De volta com vocês. Obrigado, Mariana. Bom trabalho. Lembrando que nós estamos aqui aguardando a fala do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Então, a qualquer momento, interromperemos aqui a análise. Está ali as imagens ao vivo lá da CNN
nos Estados Unidos, lá na Califórnia, após esse encontro. Então, a qualquer momento, voltaremos lá para a Califórnia para ouvir ao vivo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Mas, professor Fausto Godoy, né? O senhor serviu muito ali como diplomata, né, em diversos países, se não me engano, 11 países asiáticos o senhor trabalhou. Na sua percepção, as condições no mundo hoje estão mais propícias para um distensionamento entre Estados Unidos e China ou não, em relação ao último encontro dos dois há mais ou menos um ano? Olha, a questão tem que ser analisada de uma maneira mais abrangente, mais quase que eu diria civilizacional do que propriamente imediatista ou mais voltada para o que está acontecendo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da China e de Taiwan, ou que eu diria do continente e da ilha. Por quê? Eu tive a oportunidade de servir tanto em Taiwan quanto em Pequim. Servi em Pequim em 94 e depois, em 2 ocasiões, eu fiz uma missão transitória um pouco larga no nosso escritório comercial em Taiwan. E eu posso dizer, de acordo com a minha vivência, com a minha experiência, que esse é o verdadeiro tema profundo que pode levantar violência muito forte da China com relação ao mundo, a quem quer que enfrente a questão de Taiwan. A China, desde 49, quando o Partido Comunista assumiu o poder em Pequim e que Chiang Kai-shek se refugiou em Taiwan, então, a partir de então, ela reivindica para ela a concretude do território que antes de 49 lhe pertencia totalmente. E Taiwan, evidentemente, desde que foi para lá, não aceita a soberania da China. Então, nós temos uma questão que vai além, a minha maneira de ver, vai além do aspecto quase que político. É civilizacional. Quando eu estava servindo em Taiwan, eu perguntava para as pessoas que eu conhecia, que eu estava vendo lá, como se eles se consideravam chineses. E a resposta que me dava era uma resposta muito, diria, chinesa, uma resposta muito asiática. Quer dizer, eles diziam, nós nos consideramos de cepa chinesa, de ancestralidade chinesa, mas nós não nos consideramos chineses atualmente, China comunista. Então, existe um acordo entre ambos de que ambos são chineses. Agora, são chineses como? E aí é que é a questão. A China propõe para Taiwan o sistema de um país, o sistema político de um país e 2 sistemas. Esse país de 2 sistemas significa que existe uma só China e que Taiwan é parte da China. Para qualquer país criar relações, estabelecer relações diplomáticas com Pequim, é necessário abdicar de qualquer relacionamento com Taiwan. Agora, isto olhando para de fora para a questão, parece, para nós, principalmente para nós ocidentais, que não temos essa percepção meio asiática das relações, parece uma questão de confronto quase que absoluto. Não, não é. Essa que é a grande surpresa, porque, embora a China não considere Taiwan como parte do seu território, e Taiwan não se considere parte da China, e que é um inimigo, portanto, para Pequim, Taipei seria um inimigo para Pequim, o principal parceiro comercial da ilha é o continente. 40% das exportações chinesas de Taiwan vão para o continente. Ora, então, que tipo de inimizade é esse? Em que você tem o seu principal parceiro comercial entre o seu principal inimigo. Professor... Não só isso, porque dentro desse conceito, eles também criaram, em 91, criaram também órgãos, dentro dos 2 governos, eles criaram órgãos que, teoricamente, negociam entre si. Foi criado no executivo de Taiwan, Yuan, o Straits Exchange Foundation, que cuida só da aproximação das negociações para resolver a questão de Taiwan. Isto é o governo de Taiwan. E, ao mesmo tempo, no governo de Pequim, no gabinete de Pequim, no Conselho de Estado, você tem a Associação
de que cuida de chamada Associação para as Relações através do Estreito de Taiwan, que também tem o mesmo tema. Então, eles estão negociando. Eles estão negociando a desculpa te interromper, professor. em que eles Só para a esperam gente rodar os um pouco chineses aqui. continentais que essa aproximação comercial seja uma aproximação política, a um acordo Commonwealth, alguma coisa assim no futuro, desde que os ocidentais não interfiram nesse processo. Ora, quando no ano passado, nessa Bom, Lorival, eu queria jogar essa questão de Taiwan com você. Eu acho que a gente está com um problema de áudio com o professor, né, Fernanda? Professor, o senhor me ouve? O leão com vara. Tá. Lorival, o professor está colocando bastante essa questão de Taiwan, a gente vai tentar consertar ali o áudio dele. De tudo que eu li e acompanhei hoje ao longo do dia e nos dias que antecederam esse encontro, aparentemente tem um possível acordo de Estados Unidos e China em questões econômicas, mas Taiwan aparentemente é inegociável, assim como as posições sobre outros conflitos. É meio que por aí? Taiwan é a potencial guerra total entre Estados Unidos e China? Existe um problema comercial também, que são as queixas de dumping que a China sistematicamente tem feito há décadas nos mercados dos Estados Unidos, da Europa, em todos os mercados que são o Estado subsidiando os produtos para que eles fiquem mais baratos e inundem os mercados de outros países. Então, havia indicação de que o Biden sugeriria ao Xi Jinping que, se o dumping continuasse, haveria uma guerra tarifária, como a que houve. O Biden não diria isso, mas o Donald Trump também fez uma guerra tarifária com a China, né? Então, existe sim contencioso comercial. Agora, eu concordo com o Fausto de que Taiwan e a projeção da China sobre o leste, o mar do leste da China e o mar do sul da China, mas também a ascensão chinesa são as causas do conflito e o resto são consequências. Então, por exemplo, o governo Biden adotou sanções contra o acesso da China a chips de alta tecnologia, a gente já tratou disso no WW, e também a sistemas, softwares que desenham máquinas que fabricam esses chips. E aí o Xi Jinping, segundo fontes ouvidas pela CNN do governo americano, disse para o Biden que isso é uma contenção tecnológica, sendo que contenção, essa palavra tem um sentido militar, né, de conter, de não permitir que o outro avance. E aí o Biden teria respondido, olha, eu não vou deixar que você tenha acesso a uma tecnologia que pode ser de uso militar contra os Estados Unidos. Foi uma conversa bastante franca, segundo essa fonte da CNN. Então, a questão é que as visões são opostas, realmente. Por exemplo, quando se fala de Taiwan, para os Estados Unidos, isso significa a credibilidade de uma parceria, de um compromisso que os Estados Unidos firmaram em 1979 ao reconhecer a China, que foi de que assegurariam que uma eventual reunião da China com a ilha de Formosa seria pacífica e não forçada. Já a China olha para isso como uma interferência dos Estados Unidos na soberania chinesa, como Taiwan pertencendo à China, isso é um assunto chinês. No entanto, Taiwan é o maior fabricante de chips. Então, quando os Estados Unidos adotam essa política contra a China, tem esse caráter de conter, de fato, a ascensão chinesa, mas, de outro lado, representa, na minha visão, um certo incentivo indireto para que a China anexe Taiwan e resolva de uma vez essa questão do acesso aos chips. Veja como é complexo, é por isso que é chamado de ambivalência estratégica o que os Estados Unidos fazem em relação à China. Professor, a gente voltou agora com o senhor. Eu queria que o senhor jogasse para frente, inclusive, essa questão de Taiwan, para depois eu jogar para o Daniel. Na sua percepção, a questão de Taiwan é onde pode sair uma guerra direta e não escamoteada entre China e Estados Unidos? É o único ponto que realmente levaria o governo chinês a tomar uma atitude muito drástica. Porque para eles isso é civilizacional, como eu digo sempre. A unidade da China, a questão da unidade faz parte
quase que da célula do indivíduo chinês. Isso vem de várias questões, como do confucionismo, como a ideia, as políticas filosóficas e políticas do mandato do céu. Tem vários elementos aí que conformam com que o chinês não aceite nunca a divisão do seu território. Por quê? Porque a palavra China em mandarim é Zhongguo. Zhongguo é a terra do centro, o país do centro. Então, esse país do centro não admite cisparidade desse seu conceito. O que a China considera como país do centro? Ela considera como país do centro o Tibete, ela considera como país do centro Taiwan e Xinjiang, a região que vai para lá, para a fronteira com a Índia. Resultado, para ela, isto é China. Em toda a sua história, a China nunca invadiu para estar qualquer outro país. Ela, ao contrário, ela constrói muralhas. A China constrói muralhas para se defender. Olha, a muralha que impede a saída, impede a entrada, impede a saída. Então, esse conceito não toca em mim. Eu sou isso. Eu não sou um conceito westphaliano, eu sou um conceito enorme, eu ssou um conceito civilizacional. Então, tudo que toca a este ponto, eu acho que é o único fator que poderia levar a China a realmente entrar em uma comoção grave. Eu não ousaria dizer até uma guerra, porque é excessivamente drástico a palavra, mas eu sei que a China poderia chegar a isso. Eu estava, por acaso, servindo em Pequim em 1995, quando o então presidente, como eu digo, o presidente Taiwan Lee Teng-hui, fez uma visita privada para a sua alma mater nos Estados Unidos. Ele tinha estudado nos Estados Unidos. Nesse momento, eu vi as coisas chegarem quase às vias de fato. Tanto que nós, na embaixada, estávamos preocupadíssimos se a gente teria que tomar uma atitude de maior precaução. Evidentemente, no final, verificou-se que, aí é uma palavra pesada, que se tratava de um jogo de cena, talvez, um pouco mais forte, mas, de qualquer maneira, uma ameaça real. Eu acho que, nesse momento, foi a ameaça mais real que a China continental fez com relação a Taiwan. Professor, deixa eu só rodar. Então, a gente está falando bastante de Taiwan, mas tem outras questões ali também que a gente precisa tratar e a gente tem uma grade aqui por causa do tempo. Eu queria jogar para o Daniel, porque o Daniel tem uma apuração de que, a despeito da gente estar aguardando a fala, inclusive, do Biden, houve ali, hoje, um anúncio de compromissos ambientais, né, Daniel, entre Estados Unidos e China. Eu só fico na dúvida se isso é uma fumaça ali para escamotear um pouco os conflitos reais ou se de fato é um avanço, a gente pode considerar um avanço esse acordo em compromissos ambientais. O que aconteceu, Caio? Houve uma declaração conjunta entre Estados Unidos e China com o compromisso de triplicar a geração de energia por fontes renováveis, eólica, solar, por exemplo, até 2030. E isso tem qual objetivo? O objetivo de acelerar a transição energética e reduzir a dependência das economias americana e chinesa de combustíveis fósseis, notadamente o petróleo e o carvão. A minha primeira sensação, olhando esse anúncio, foi de que era um anúncio tímido, porque, em que pese o compromisso de gerar mais energia limpa, você não tinha claramente um compromisso de eliminar ou de reduzir, por exemplo, uso de carvão na matriz elétrica. E a China tem uma matriz elétrica relativamente suja, com muita presença de carvão. Então, eu procurei bater um pouco aqui no Itamaraty, no Ministério do Meio Ambiente, qual era a percepção do governo brasileiro sobre esse anúncio. E a percepção foi muito positiva. E me chamaram a atenção para um detalhe dessa declaração conjunta que não é muito que está nas manchetes dos jornais americanos hoje, que é um compromisso da China de incluir o gás metano nos seus compromissos ambientais de redução dos gases do efeito estufa. Importante lembrar que Estados Unidos e China
respondem juntos por 38% das emissões totais de gases estufa. Então, estamos falando dos dois principais players em aquecimento global. Daniel.